Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à entrevista de segunda aqui do Telesíntese. E dessa vez a gente está aqui com o Marcos Ferrari, com uma trajetória que une experiência acadêmica, passagem por ministérios estratégicos da área de economia e atuação em conselhos de grandes empresas estatais. Marcos Ferrari está à frente da Conexis Brasil Digital desde 2019. Economista com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ferrari foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, diretor do BNDES e presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Hoje, além de liderar a principal entidade representativa das operadoras de telecomunicações do país, também ocupa o cargo de diretor do Departamento de Infraestrutura, da Fiesp. Ferrari, seja bem-vindo. Rafa, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente no Telesíntese. Já com muita saudade da Miriam e eu tenho aqui só agradecê-la por todo esse tempo que esteve aqui conosco e o trabalho que ela realizou para o setor e as oportunidades que ela me deu ao longo da minha trajetória aqui na Conex. Obrigado pelo convite, fico à disposição. Quais são as pautas prioritárias para esse ano 2025? O que vocês estão de olho em Brasília, que vocês acham que tem que ser trabalhado e resolvido esse ano, de qualquer forma? Bom, vamos pegar assim, vamos pegar um grande tema de cada área que eu comentei aqui, porque são diversos temas e aqui a gente ficaria falando uma hora e meia, se fosse falar pelo menos 20% dos temas. Vou falar um pouquinho só, 5%, que são talvez ali os mais relevantes, né? Do ponto de vista da tributação, nós temos em andamento agora o processo da regulamentação da reforma do consumo. É um tema que para nós é super importante, uma vez que nós temos 350 milhões de acessos aproximadamente, o que certamente mostra a pujança do setor do ponto de vista de investimento que as operadoras fazem em todo o processo de pagamento dos tributos, recolhimentos, aferição. Então, é um trabalho muito grande agora que a gente vai entrar nos detalhes, né? Nós tivemos a PEC aprovada em 2023, ano passado foi aprovada uma das leis que regulamenta a PEC, a outra ainda está em tramitação no Senado, e agora começa o processo de, vamos dizer, de normatização do novo sistema tributário, né? Então, nós estamos conversando bastante com as autoridades, né, sobre split payment, sobre o cashback, enfim, uma série de implicações que tem para o nosso setor, e nós estamos sempre atentos, conversando, dialogando com as autoridades competentes. Ainda na questão tributária, né, nós estamos acompanhando todo o processo de reforma da renda, né? Nós tivemos ali uma reforma do consumo e agora inicia-se, ou pelo menos era isso previsto, de iniciar um processo de reforma da renda. Houve o envio ao Congresso de uma reforma da renda, pegando basicamente o imposto de renda da pessoa física, que é justamente isentar as pessoas que ganham até R$ 5.000, certamente nesse processo nós estamos acompanhando quais serão as medidas compensatórias, né? Até agora, que nós vimos que foi encaminhado, nos deixa, vamos dizer assim, com um acompanhamento vigilante de que será, como é que vai ser a tramitação no Congresso Nacional, e aí ver quais são os próximos passos. Então, é uma agenda dinâmica, né? A tributação e a reforma tributária é uma agenda estática que mandou A, vai aprovar A, né? Mandou A, vai aprovar B, C, D, enfim. Então, existe toda uma questão de dinâmica legislativa e dinâmica de como que as matérias tramitam no Congresso. Nós estamos acompanhando bastante, de maneira bem perto mesmo, bem próximo, tá? Então, só para eu entender direitinho, assim, a reforma do consumo que aconteceu ano passado, o que mais esse ano tem que se preocupar com a regulamentação? Porque lá já colocou o cashback, né? E já colocou na cesta básica ali também, não foi? Eu queria entender o que da regulação do consumo tem que ficar de olho. E da parte da renda, eu queria só entender, assim, vocês temem que haja uma compensação por parte do governo para reaver o que seria arrecadado antes dessa mudança do imposto de renda, é isso? Daí eles poderiam se voltar, por exemplo, para tributar o setor, é isso?
Na verdade, vamos lá, vamos por partes. A reforma do consumo, o que foi aprovado é uma lei, então, uma lei complementar que regulamentou uma PEC. Então, a estrutura normativa, né, do país começa com PEC, lei complementar, lei ordinária e por aí vai. Tá? Resoluções, portarias. Então, a gente está nessa fase, né, de normatizar justamente aquilo que foi aprovado na lei complementar ano passado. Tá? Algumas coisas por lei ordinária, outras coisas por portaria e resoluções do Ministério da Fazenda e Receita Federal. Tá? Então, é isso que a gente está acompanhando. É o detalhe, 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 detalhe. Né? É exatamente isso. Mas Em esse relação. detalhe do detalhe, e essa é a minha dúvida, isso pode mudar os percentuais? É isso que eu quero entender. Não, não muda Acho que não, né? percentual. Não, tá? Vou dizer assim, é o operacional de como será o novo processo, o novo sistema tributário. Tá Entendi. bom? Do ponto de vista da reforma do imposto de renda, toda vez que há uma isenção tributária, tem que haver, conforme a lei de responsabilidade fiscal, uma compensação tributária. Você isenta de um outro, compensa de outro. Isenta de um lado, compensa do outro. Tá? A compensação é o que foi encaminhado para o Congresso, a gente está acompanhando e vamos avaliar como é que vai ser o trâmite desse, vamos dizer assim, como vai ser o debate, quem vai ser o relator, né, como que vai ser, se vai ter uma comissão para discutir, enfim. Tudo isso a gente está avaliando para ver quais serão os próximos passos do ponto de vista setorial. Entendi, tá bom. Tá bom? E as outras pautas que você ia mencionar também, além dessa parte Então, tributária? essa parte tributária, né? A parte, vamos chamar assim, de infraestrutura, nós estamos ali muito atento e atuando de maneira bastante adequada na ADI 7708. Tá? Vamos dizer assim, uma, uma iniciativa que iniciou com premissas, vamos dizer assim, premissas falsas que pode gerar conclusões erradas. Tá? O que nós estamos trabalhando é justamente para falar o seguinte, olha, na verdade, a revogação do artigo 10 da Lei de 2009 e nada tem a ver com planejamento urbano. Né? São duas coisas completamente diferentes. Quem define o planejamento urbano é justamente a, o ente federado responsável pelo uso e ocupação do solo. Esse é o município, sempre foi assim. Então, isso não muda. Tá? E, da mesma forma, o compartilhamento da infraestrutura está devidamente regulamentado na Lei de Antenas, de 2015. Então, as premissas que estão sendo colocadas para defender o retorno da restrição dos 500 metros, elas são premissas falsas. Né? Nada tem a ver uma coisa com a outra. Tá? O que nós temos clareza pelos estudos que fizemos, que desde que houve, né, a revogação do artigo 10, o processo ficou melhor para o consumidor. De que maneira? Bom, antes nós tínhamos o monopólio, depois da revogação passou a não ter mais o monopólio. Tá? Qual é a consequência direta e qual é o principal impacto para a população? Primeiro, o preço do compartilhamento caiu. Então, quando você acaba o monopólio, passa a ter uma concorrência, qualquer livro de teoria microeconômica vai mostrar que a principal variável a fazer o ajuste é o preço. E, de fato, caiu, né, o preço do compartilhamento. Tá? Os nossos cálculos mostram ali uma queda do preço em torno de 30%, tá? O que está condizente com o processo concorrencial que se abriu após a revogação do artigo 10. Por outro lado, O preço de contratação de torres, por exemplo, por parte das operadoras, caiu em média 30%, é isso? isso. Tá? E, por outro lado, o número de compartilhamento aumentou de maneira bem significativa, né? Mais quase 2.000% de aumento após a revogação do artigo 10. Ou seja, existem coisas que estão sendo colocadas à mesa que não condiz com a realidade. Né?
E, nesse caso, é um fato bastante evidente que, com o processo de implantação do 5G, a necessidade de ter condições melhores para o consumidor em termos de infraestrutura precisa ser continuado conforme foi a revogação do artigo 10 em 2021. A revogação ela não se deu por acaso, né? Normalmente existe na esfera legislativa algo que nós chamamos de sobreposição legislativa, ou seja, uma lei vai sendo aprovada e a anterior que tratava do mesmo assunto não foi sendo revogada. Então, a revogação do artigo 10, na verdade, é uma conformidade legislativa, né? Com a aprovação da lei das antenas, obviamente que a lei de 2009 passou a ser, o artigo 10 da lei de 2009 passou a ser irrelevante do ponto de vista da matéria em que trata, que é justamente o compartilhamento de infraestrutura. Tá? Uma coisa que é importante deixar bastante claro, a revogação do artigo 10 não acabou com o compartilhamento de infraestrutura. O compartilhamento ele continua a existir porque o que o regulamenta não é a lei de 2009, é a lei de 2015, a lei de antenas. Tá? E sempre a primeira opção dos operadores é compartilhar infraestrutura. Sempre, sempre. Tá? Ninguém vai ficar espalhando torres e antenas sem ter o devido estudo. Tá? Então, a primeira opção sempre é compartilhamento, porque é uma exigência legal de 2015. Tá? Ô, Ferrari, deixa eu só dar uma contextualizada, só vou dar uma contextualizada, porque acho que a gente engatou direto no assunto e não explicou direito o que está acontecendo, tá? Então, assim, a ADI 7.708 está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Ela foi uma ação iniciada pela Abrintel, que é a Associação dos Torreiros, né, das empresas de infraestrutura passiva do Brasil, questionando uma cláusula aí da lei das antenas que permite a construção de torres mais perto entre si do que 500 metros, correto? E aí, atualmente, essa votação lá no STF está 4-2. Então, temos 4 ministros a favor a favor da posição que, por exemplo, a Conexo está defendendo, de que não tem problema nenhum nessa questão, nesse compartilhamento, e 2 votos a favor de voltar atrás de como a lei era antes, ou seja, não pode ter torres mais perto do que 500 metros entre si. O Alexandre de Moraes, pediu vista do processo, no momento ele está parado, né? Então, alguma perspectiva disso voltar, previsão de quando? A justiça é imprevisível, né? Mas quando vocês trabalham para um prazo, para isso se resolver esse ano sem falta, por exemplo? Não, esse é um tempo da justiça. A gente não tem nenhuma avaliação ou informação. O tempo da justiça segue conforme o tempo que tem que ser. Né? Então, nós estamos trabalhando do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, a gente está trabalhando para ter todas as informações necessárias para que, de fato, tenhamos vamos dizer assim, um desenrolar positivo para a população. Tá? Lembrando assim, não é uma posição que a Conexo defende, é uma posição que os fatos colocam à mesa de maneira bastante clara. E, para o consumidor, o benefício ele é direto. Né? Então, ajuda a ampliar a rede de telecomunicações, né? Ou seja, como 5G, o dado que todo mundo já usa, né? 5G precisa de muito mais antenas do que o 4G. Isso já é um dado e fato. Tá? E, para isso, a gente tem que ter condições de maneira eficiente, seja via compartilhamento, seja via uma nova torre, levar o serviço para a população. Porque quem tem as obrigações de colocar a rede de 5G em todo o país são as operadoras. Tá? E a melhor forma vai ser dado caso a caso, tá? Partindo sempre pelo compartilhamento, que é dizer assim, a nossa primeira opção, depois vem as outras opções conforme dizer assim, o modelo, né, de determinação da onde tem que ter, qual é a melhor localidade para ter a torre. Tá? Hoje, neste momento, as operadoras não podem construir, porque tem a liminar do Dino, é isso? Do Flávio Dino. Enquanto não decidirem isso, as operadoras estão engessadas, digamos, a esse respeito, é isso?
Mas aí, tendo a decisão, nessa proporção que está aqui de 4-2, ou seja, de vitória dentro da defesa da Conexus, por exemplo, aí volta ao que era antes, normal, como se nada tivesse mudado. Foi realmente um ínterim ali, um período que tudo travou momentaneamente. É isso? No momento, nós estamos seguindo conforme o arcabouço estabelecido. Tá? Então, naturalmente, nós seguimos tudo que é permitido na legalidade. Então, a gente está seguindo conforme o processo que está disponível no momento. Tá? E, a partir daí, nós estamos expandindo, né, toda a nossa rede de 5G. Né? Hoje, já estamos em quase 900 cidades, né? Dá mais ou menos ali 15%, 16% do total de acessos da população, né? Ou seja, de toda a conectividade móvel, né? O 5G está em torno de 16%, né, aproximadamente, por meio de um processo de expansão da infraestrutura conforme as obrigações da agência. E, diga-se de passagem, nós estamos bastante bem, né, já cumprimos as metas, estamos ali faltando 2 ou 3% para cumprir de julho de 2025, certamente a gente vai cumprir. Certamente que tudo isso depende de uma série de processos, uma série de fatores. Um fator essencial é justamente a revogação do artigo 10. Isso já está bastante claro, está bastante demonstrado, todos os estudos que nós colocamos no processo colocam isso de maneira bastante clara e evidente. Perfeito. Já que você falou justamente na expansão da rede e da necessidade de mais recursos, mais infraestrutura, eu vou entrar na parte de um insumo essencial para o mercado móvel, que é o espectro. Então, também uma outra questão recente que imagino que vocês estão trabalhando, já trabalham faz algum tempo, diz respeito à disponibilidade de mais espectro intermediário, de bandas médias, para o móvel. No caso, é o 6 GHz, a Anatel alterou uma posição que ela já tinha tomado um tempo atrás. Antes ela destinava o 6 GHz, a faixa de 6 GHz integralmente para o Wi-Fi, e agora ela vai promover um novo leilão, provavelmente ano que vem, em que 700 MHz dessa faixa de 6 GHz vão para o mercado móvel. Isso é uma demanda, uma necessidade premente para o setor móvel. O que o setor móvel vai fazer com 700 MHz a mais? 700 reais não vai fazer muita coisa, mas com 700 MHz vai fazer muita coisa a mais, ô Ferrari. Conta para a gente, explica melhor por que esse espectro é tão importante para vocês e por que vocês estão lutando tanto para ter esse leilão, para ter acesso a essa banda intermediária. Eu vou falar conforme você me apresentou inicialmente, enquanto economista. Tá? Enquanto economista de formação, enquanto economista de governo que fui, nós sempre tentamos fazer o melhor uso dos bens que são escassos. Né? Ou seja, nós aprendemos desde a nossa primeira aula de economia, né, até a minha defesa de tese de doutorado, de que sempre a gente vai buscar o uso eficiente dos recursos, uma vez que eles são escassos. Tá? É a aula 1 da economia e isso permanece como essência básica em qualquer grau que você vai estudar a ciência econômica. Né? O espectro, como qualquer outro ativo, ele é um bem escasso. Então, eu já trabalhei com energia, com portos, com aeroportos, com ferrovia, com rodovia, com mobilidade urbana. Todos esses ativos, assim como o espectro, são ativos escassos. E a melhor forma de administrar um recurso escasso é permitir que ele possa ser usado de todas as maneiras viáveis para que tenha, assim, o maior benefício social para a população. Tá? No caso do 6 GHz, nós entendemos, e eu, como economista, entendo que foi a agência que tomou a melhor decisão, porque um bem que é escasso, com o qual é possível fazer dois usos daquele bem, não faz sentido dedicá-lo apenas para um uso. Tá? Isso seria contra-econômico, contra-intuitivo do ponto de vista econômico. Tá? Então, por esse lado, assim, do ponto de vista econômico, da minha formação de economista, faz todo sentido a decisão da agência. Tá? Dividir os 6 gigas em duas
duas partes, uma para um uso, que é o Wi-Fi, o outro para o IMT. Então, do ponto de vista de uso de eficiência econômica de um bem que é público e é escasso, acho que foi, sem dúvida alguma, a melhor decisão. O que vai E ser no- feito com esse espectro, obviamente que qualquer lugar do mundo, né, sabe que para a expansão da conectividade móvel requer sempre cada vez mais espectro. Então, nós estamos vivenciando, né, uma expansão muito grande da conectividade móvel, ao mesmo tempo está tendo uma expansão muito grande do uso da rede. Né? Hoje, o uso da rede de telecomunicações não é apenas uma ligação, não é apenas enviar um WhatsApp, não é isso. Nós sabemos que não é só isso. Existe um uso cada vez maior da capacidade das redes das operadoras e requer cada vez mais espectro. É uma coisa tão simples quanto isso. Não tem muita Se elas não explicação. tiverem esse espectro, a rede fica saturada, o Ferrari? Ou ainda não é Então, esse ponto? vamos pegar no sentido do desenvolvimento de tecnologias que estão surgindo da noite para o dia. Né? Diversas tecnologias estão surgindo que vai precisar de usar as redes das operadoras de telecomunicações. Tá? Naturalmente, você imagina, né, por que uma rodovia ela é duplicada? Não é por acaso que uma rodovia é duplicada. Ela é duplicada porque, num determinado momento do tempo, passou a ter mais fluxo de carro. Então, se antes era uma mão via, passou a ter duas, passou a ter três, porque o fluxo de carro aumentou. Com as redes de telecomunicação é a mesma coisa. A gente não pode pensar que não pode ser uma fotografia do processo. A gente tem que ter o vídeo, o filme completo. Né? E o filme que temos no passado e que vislumbra para o futuro, conforme o desenvolvimento tecnológico recente, mostra que necessitaremos de mais, fazendo a comparação com rodovia, com mais vias para poder transitar os dados móveis. Tão simples quanto isso. É uma questão econômica básica de um uso de um ativo escasso. E vocês já têm uma ideia de quanto pode custar esses 700 MHz da faixa de 6 GHz? Essa é uma avaliação que a agência tem que fazer. Nós interagimos a partir do momento que tiver uma finalização quanto a esse processo de uso dessa faixa. Né? Eu lembro que, historicamente, vocês contratam consultorias e fazem uma avaliação de preço por parte de vocês divulgam até na parte de tomada de subsídio, de consulta pública, esse conhecimento que vocês ainda não chegaram nesse ponto, então. Ainda depende de mais definições por parte da Anatel, é isso? Sim, depende de algumas definições, né? E aí, no momento correto, a gente vai participar quando for adequado e assim, no momento em que, né, tivemos uma oportunidade de participar. Tá bom, então, e Ferrari, vamos falar da consulta pública que teve a respeito ali dos leilões de espectro futuros, né? Aí eu queria entender um pouco mais a posição de vocês a respeito. O mercado está preparado, as operadoras nacionais estão preparadas, aptas, prontas, dispostas a comprar espectro 6 GHz e outras faixas que estavam aí em consulta? Então, Rafa, certamente haverá necessidade de mais espectro. Né? O momento em que esse espectro vai ser necessário depende de muitas variáveis. O fato é que hoje nós temos a obrigação do edital 5G até 2029. Então, nós entendemos que qualquer nova obrigação pode sobrecarregar o setor do ponto de vista de investimentos, de comprometer CAPEX, enfim. Então, certamente nós queremos o espectro, né? Nós defendemos a divisão dos 6 gigas, né, em duas faixas, né? Uma para o Wi-Fi e outra para o IMT. Certamente nós temos interesse e apetite para esse espectro. A questão é quando que vai ocorrer esse leilão, né? Ou seja, quando que a Anatel vai disponibilizar esse espectro. Pela lógica, né, e pela sequência dos fatos, entendemos que pelo menos tem que ser depois
as obrigações cumpridas do edital 5G. É uma questão de racional econômico para que haja uma maximização dos investimentos nas redes para melhorar ainda mais a conexão da população. As obrigações, se não me engano, a minha hora, você me corrija se estou errado, mas é 2030, né? Tem que entregar tudo, as coberturas, quantidade de antenas por cidade, 5G, esse tipo de coisa, né? E aí, até 2030, o que acontece? Esse espectro não é usado por ninguém? Então, na verdade, toda infraestrutura ela cresce com o tempo. A necessidade de infraestrutura ela cresce com o tempo, porque, por definição, a população cresce, o uso do serviço cresce e a necessidade daquela infraestrutura cresce. Então, é um movimento natural. Né? O fato de ter uma divisão, que nós apoiamos a decisão da Anatel, é muito importante justamente porque finaliza para o futuro a expansão da infraestrutura de telecomunicações na parte móvel. Né? E nesse período que a gente está cumprindo as obrigações, ainda referente ao edital 5G, no momento futuro, né, esse espectro vai estar disponível. Mas vai precisar desse espectro? Claro que vai, porque o volume de dados vai crescendo a cada dia, né, de maneira exponencial. Então, lá na frente, depois que houver o cumprimento das obrigações do edital, certamente haverá apetite para isso, mas uma coisa de cada vez, obviamente. Né? Entendi. Mas enquanto isso, nesses próximos anos, 5 anos, a parte de baixo da frequência, que é para o Wi-Fi, poderia ser usada de modo não licenciado livremente, tranquilamente. É só a parte de 700 que não teria que ficar esperando o leilão, né? Nós entendemos, sim, que tem que ser um processo de competição equânime, né, no qual os dois lados possam ser usados da maneira adequada. Ao longo desses anos, haverá o amadurecimento do todo o ecossistema de uso desse IMT, aí sim há vamos dizer assim, uma questão tecnológica, uma questão técnica que justifica, né, após o cumprimento das obrigações, a realização desse leilão. Ferrari, vamos falar de outro tema que é muito sensível para o setor, que é a questão da violência, como a violência está atingindo o setor, a questão de roubos de cabos, a questão enfim, de proteção às infraestruturas de telecomunicações. Tem um projeto de lei, não só um, mas tem um que está avançando bastante lá no Congresso a respeito de transformar em crime hediondo, né, as pessoas que fazem, inclusive, a receptação de cabos e equipamentos de infraestrutura surrupiados das redes de telecomunicações. Enfim, o que vocês têm dialogado com o governo? Vocês acham que esses projetos são medidas que vão resolver a questão? Ou tem outra coisa ainda que vocês pleiteiam, que vocês defendem aí junto ao regulador ou ao governo brasileiro? Então, Rafa, a gente está dialogando com as diferentes esferas de governo. Então, estamos conversando com a Anatel, estamos conversando com o Legislativo, estamos conversando com o Executivo, justamente porque entendemos que tem que ter uma ação coordenada, né, tanto do ponto de vista de segurança pública quanto do ponto de vista regulatório, para que haja uma solução definitiva, de tal maneira que reduza o efeito para a população, o efeito nocivo para a população. Né? Então, essa precarização das redes, ou seja, a expansão desenfreada de provedores, né, ilegais, eu gostaria de enfatizar, um foco, né, desse processo de violência na rede. Tá? Então, nós entendemos que, primeiro, temos que, de fato, endurecer as penas para esse tipo de delito. Nós, né, temos vários exemplos, mas, por exemplo, o projeto do deputado Aníbal Forte, que apresentou esse ano, justamente equiparando esse tipo de crime com o terrorismo, é uma forma de tratar a questão, o aumento de pena propriamente dita. Então, no legislativo, nós estamos trabalhando nesse sentido. No executivo, a gente está. Comparando com o terrorismo, o quê? Ser a oferta por uma organização criminosa é comparada ao terrorismo ou roubo de equipamento? A formação de facções ser comparada ao terrorismo. Então, isso, de certa forma, elimina, né, esse tipo de ação criminosa, justamente de maneira imediata, já ser comparado com um crime muito mais
grave. Tá? Então, nós apoiamos esse projeto, como também o aumento de pena. Tá? Estamos dialogando com o Ministério da Justiça justamente para que haja uma ação coordenada. Então, conversamos bastante ali com o ministro, com os secretários, né, da pasta, para que haja uma intensificação, né, para justamente combater esse tipo de ação. Na agência, a gente está vendo mecanismos que a gente possa trabalhar para que haja, né, a oferta de serviços por esse tipo de crime, né? Ou seja, está havendo um faccionamento aí das redes. Então, existem várias estratégias. Uma talvez, tentar reduzir essa precarização. Isso ocorre em vários estados do país. O aumento desenfreado, né, de ilegalidades e irregularidades nesses provedores irregulares acaba prejudicando o serviço de telecomunicações, da maneira que parte deles são trazidos, né? São capturados, faccionados, enfim, na maneira que queria dizer, promovendo um serviço muito ruim, né? E ilegal para a população. Tá? E, da mesma forma, né, todo esse processo de roubos de cabos, de equipamentos, né, e torres de telecomunicações, também gera um prejuízo para a população. Então, nós, né, setor como todo, estamos reunindo essas forças, né, para tentar, junto com o parlamento, junto com o executivo e junto com a agência, unirmos forças para melhorar ainda mais a vida ou pelo menos, né, dizer assim, reduzir esse efeito nocivo para a população e melhorar a qualidade da conexão, né? E isso é uma coisa, assim, quando você está falando em união, você está falando a Conex com outras entidades setoriais que estão se juntando, é algo que vocês estão consensuados sobre a necessidade desse combate conjunto, assim. Sim, isso não afeta só as grandes, né? Afeta as grandes, as médias empresas. O que nós temos de comum é justamente criar ações para combater esse crime e também combater os chamados irregulares, né? Os ilegais, né? Que precarizam as redes de telecomunicações, precarizam o trabalho, precarizam a, a oferta do serviço. Então, também estamos nessa linha de melhorar, né, e qualificar toda a oferta de serviços de telecomunicações por meio de várias ações que nós estamos trabalhando em conjunto. Entendi, perfeito. Então, e o Open Gateway, então, é uma estratégia das operadoras para criar mais uma linha de receita, que pode ser bastante relevante, né? E a Conexis é uma representante ou em campo ou defende a adoção do Open Gateway no Brasil. Isso me explica melhor o papel da Conexis com o Open Gateway e se puder adiantar algum resultado, já que essa não é uma instituição, né? Mas esse produto está tendo aqui no Brasil. Então, mais uma frente de atuação da Conectas, né? Então, eu falei, acho que eu falei dois, né? Que é infraestrutura e tributário, mas, enfim, tem uma série de frentes que a gente está atuando, né? Aqui é mais uma frente, que é a frente, vou chamar assim, de tecnologia, né? O Open Gateway, ele foi lançado, né, formalmente no Brasil antes do MWC em 2023, então nós lançamos um pouco antes, e aí teve formalmente o lançamento na abertura do MWC em 2023, na verdade, né? 2 anos antes. Não, desculpe, o ano passado, né? 2024, foi lançado. Então, foi lançado ali com o case de um banco, né, brasileiro, teve esse lançamento. Tá? O papel da Conex, qual que é? Bom, nós temos aqui, como associadas, as 3 operadoras que desenvolveram o Open Gateway no Brasil. Tá? E elas também são associadas à GSMA, que é quem lidera esse tema mundial. Então, do ponto de vista internacional, a GSMA tem lá a sua liderança, tá? Isso é reconhecido, obviamente, em todo o mundo, quase 60 operadoras de 26 países que estão nesse processo do Open Gateway, né? E aqui o nosso papel é tentar, domesticamente, né, aqui entre as nossas operadoras, ver
aquelas APIs que são mais ou menos viáveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal, regulatório, né, institucional. Então, a gente faz esse trabalho de, assim, de cobertura, né, das operadoras para que tenha uma aterrissagem tranquila de cada API, não seja algo que vai surpreender o mercado, que vai ter uma surpresa regulatória, nada disso. Então, a gente faz uma aterrissagem de maneira tranquila, adequada, nós dando a cobertura local, né, e a GSMA dando a cobertura internacional. Então, acho que é esse Então, modelo que tem feito. pode ter API criada e comercializada lá fora, mas que no Brasil não pode funcionar por questões regulatórias. Ou vice-versa, né? Então, existem os dois lados da moeda. Então, a gente tem avançado bastante, né, em SenseWatch, outras aplicações, né, que têm tido boa recepção aqui no mercado. Se eu não me engano, no mercado brasileiro tem hoje 4 APIs em uso ou em oferta, é isso? Você sabe se isso vai crescer muito esse ano, Ferrari? Já tem uma ideia? Então, esse é um processo que a gente está seguindo passo a passo, passos curtos, mais firmes. Tá? A gente tem que ter clareza das condições e realidade do país para que a gente dê passos firmes. Não adianta dar passos largos e ter que voltar atrás. Então, é melhor a gente devagarzinho, já com um processo bem acelerado em cada uma delas, mas com amplitude, indo passo a passo, devagar, para que a gente possa ter garantia de que, de fato, será um fator de receita para as operadoras. Tem uma questão de formação de mercado ainda também, né? Porque muita gente, muitas empresas ainda não sabem exatamente o que pode ser usado e acessado nas APIs, né? Então, esse é um trabalho de evangelização, assim, que vocês fazem também, né? Ferrari, é isso. Estamos encerrando a nossa entrevista. Muito obrigado pela presença aqui na nossa entrevista de segunda e a gente vai conversando mais. Até a próxima. Tá bom, vou ficar aqui à disposição. Queria só registrar meu apoio a esse trabalho que está sendo retomado pelo Telesíntese. Contem comigo aqui, contem conosco. Obrigado, gente. Tchau, tchau.